Olá, bom dia. Hoje a nossa aula é sobre a correção das atividades referente ao assunto de razão, né, que estão na página 137 e 138. Os exercícios são de 1 a 5. Então, vamos dar início, prosseguindo com o nosso pensamento para hoje. Não me envergonho de mudar de ideia, porque não me envergonho de pensar. É uma boa mensagem, né? Então vamos, página 137, iniciando. Exercício número 1. O quadro ao lado apresenta a quantidade de bolinhas de gude de 4 colegas separadas por cor. As cores são azuis e verdes. Determine a razão entre as bolinhas de gude azuis e as bolinhas de gude verdes de cada um deles. Depois, explique com suas palavras o significado de cada uma das razões que você obteve. Então, aqui nós temos que montar as razões de acordo com o que ele falou, que é entre bolinhas azuis e bolinhas verdes. Bolinhas azuis e bolinhas verdes. Uma razão para o Edson, outra para o Alex, Eduardo e Tiago. Então, vamos lá. Para o Edson, de azul para verde, 8 para 2. Então, 8 para 2. É uma razão em que você pode simplificar. Então, simplificando, você pode dividir por 4 em cima e embaixo. Então, vai ficar 2 terços, né? Ou 2 para 3, que dá, então, 0,666, uma dízima periódica. Então, aqui a gente entende que tem menos de uma bolinha azul para cada bolinha verde, tá? Vamos para a razão do Alex. A razão do Alex é de 15 para 6. 15 para 6 também nós podemos simplificar. Dá para dividir por 3. Então, dividindo por 3, nós temos 15 por 3, 5, 6 por 3, 2. Pegando de cima e dividindo pelo de baixo, nós encontramos 2,5 ou 2,5. Ou seja, tem 2 bolinhas e meia azuis a mais que verdes, né? Em relação às verdes. Então, vamos lá. E o Eduardo, 7 está para 9, que não dá para simplificar, então a gente já pega o 7, divide por 9, e nós vamos encontrar 0,7 dízima periódica também. Agora o Tiago, temos aqui 16 para 10, são 16 bolinhas azuis para 10 bolinhas verdes. Simplificando, nós vamos encontrar 8 para 5, que dividindo então o de cima pelo de baixo dá 1,6, né? Então tem mais de uma bolinha azul em relação a verde. E aqui finalizamos a questão número 1. Vamos agora para a questão número 2, mas antes vamos falar o que ele pede, né? Então, ó, explique com suas palavras o significado de cada uma das razões que você obteve. Eu falei no decorrer do exercício, mas aqui a gente escreve. Então, as razões representam a quantidade de bolinhas azuis para uma bolinha verde. Questão número 2. Assinale os itens em que as razões apresentadas são inversas. Vamos lembrar? As razões inversas são aquelas em que, se você multiplica as duas razões, o resultado é sempre 1. Então, aqui, pegando 5 está para 9 e 9 está para 5, multiplicando, a gente simplifica 5 com 5, 9 com 9 vai dar 1, né? 5 com 5, 9 com 9 e deu 1. Então, a letra A é marcada. Agora, essa daqui eu vou fazer lá no quadro. Primeiro eu faço aqui, depois nós vamos lá no quadro. Então, 4 está para 7, vezes 5 está para 2.
Então, 4 está para 7, vezes 5 está para 2. Simplificou aqui por 2, ficou 2 e 1. O 7 e o 5 não simplificou. O que sobrou, então, a gente multiplica. Multiplica, então, 2 vezes 5, 10. 7 vezes 1, 7. Aqui tá ok. Aí, indo lá para o quadro, nós temos, então, aqui, 4 está para 7, vezes 5 está para 2. Então, mostrando aqui a simplificação direitinho, ó. Dividindo por 2, aqui fica 1 e aqui fica 2. Aí, sobrou, então, 2 está para 7, vezes 5 está para 1. O que sobrou, então, a gente multiplica em linha o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, multiplicando, temos 10 está para 7. Então, deu um resultado diferente de 1. Logo, as razões não são inversas, certo? Voltando, então, para o nosso slide, vamos prosseguir. 1 está para 8, assim como 8 está para 11. Então, simplificando, 1 está para 8, 8 está para 11. O 8 dá para simplificar, ok? Então, vai ficar um aqui e um aqui, que está aqui, ó. E o resto é repetido. Então, 1 e 11 aqui repetido. Multiplicando em linha dá 1, multiplicando em linha deu 11. Então, também deu um valor diferente de 1, logo não vamos marcar, porque então não são razões inversas. Vamos para a letra D, para o próximo slide, porque aqui o espaço é insuficiente. Vamos para o próximo slide. A letra A já estava marcada, eu repeti aqui. E aí, fazendo 10 está para 7 e 7 está para 10, multiplicando, simplifico 10, simplifico 7, e aí sobra 1 para cada, multiplicando tudo dá 1. Então, a letra D, a gente indica que que são razões inversas. Aqui, 16 dozeavos vezes 3 quartos. Lendo como razão, 16 está para 12 e 3 está para 4. Multiplicando, então, e simplificando, né? 16 e 4. Então, simplificou aqui. 12 e 3. Simplificou. Aqui também a gente pode simplificar. E deu 1. Eu vou mostrar essa multiplicação lá no quadro. Vamos lá. Lá no quadrinho branco. Limpando esse. A gente vai mostrar agora a letra E. Então, letra E. Temos 16 está para 12, vezes 3 está para 4. Vamos começar a simplificar. Simplificando, então, 16 e 4, aqui fica 1 e aqui 4. O 12 e o 3, aqui fica 4 e aqui fica 1. Então, sobrou, então, 4 sobre 4 vezes 1 sobre 1. Multiplicando ou já simplificando novamente. Então, aqui, ó, 4 e o 4 dá para simplificar mais. Eu poderia simplificar aqui antes. Então, deu 1 aqui e 1 aqui. O que sobrou, então, foi tudo 1. Logo, o resultado é 1, ok? Tá? É igual a 1, então, indicam razões inversas, né? Então, aquela lá, a gente vai marcar um X. Aqui, então, nós vamos marcar um X. Ok. E agora, 2 está para 3 e 4 está para 6. Vamos multiplicar. Dá para simplificar o 2 e o 6, né? Ou o 4 e o 6. Você pode escolher. Sendo um de cima com um de baixo, tanto faz.
Eu simplifiquei o 2 e o 6. Aqui ficou 1, que está aqui, e o 6 ficou 3, né? O que sobrou, então, a gente multiplica em linha. Multiplicando em linha, 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 3, 9. E aqui finalizou, então, a questão número 2. Vamos para a questão número 3, que ainda continua na página 137, fala o seguinte: calcule a densidade de cada cubo. Bom, para calcular a densidade de cada cubo, a gente monta uma razão. Essa razão envolve massa e volume. Então, é entre a massa e o volume de um corpo. Vamos lá, então. O corpo aqui é esse plástico PET, onde tem todas as dimensões, sendo 2, então o comprimento, a largura e a altura, e a massa é de 10,8 gramas. Então, não temos o volume, mas temos como calcular o volume, porque a gente tem essa informação. A gente sabe que é um cubo, se é um cubo, todas as arestas medem 2 centímetros. Então, o volume é igual a A elevado ao cubo. Lembrando a fórmula do volume que a gente já estudou anteriormente. Então, o A vale 2, substituindo, a gente tem, então, 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, lembrando, resolvendo potência, a gente repete a base 3 vezes, multiplicando essa base. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Logo, agora a gente tem aqui o volume igual a 8. Já possuímos, então, o volume, já possuímos a massa, então a densidade da razão, né? A razão da densidade é a massa sobre volume. Substituindo 10,8, que é a massa, 8, que é o volume. E calculando, então, 10,8 dividido por 8, né? Dá 1,35 gramas por centímetros cúbicos. Então, quer dizer, a gente usa o grama, né? E o centímetro cúbico, a unidade da massa e a unidade do volume, aqui na resposta da densidade, tá? Agora nós vamos para a letra B, que é o cubo de gelo, que também temos que calcular o volume, que no caso é o mesmo, né? Então, tá aqui, o volume vai ser 8 centímetros cúbicos também. Ok, agora, a massa é diferente, então quer dizer que a densidade vai ser diferente. Então, calculando a densidade, massa sobre volume, temos 7,36, que é a massa, está para 8, que é o volume. Pegando de cima, dividindo pelo de baixo, encontramos 0,96 gramas por centímetros cúbicos. Tudo bem. Aqui está a resposta da letra A e a resposta da letra B. Agora, para concluir a questão, tem outra perguntinha aqui. Qual desses cubos vai afundar? Se for colocado em um recipiente com água, justifique sua resposta. Bom, só para lembrar, para afundar tem que ter densidade menor do que 1, né? 1 grama por centímetro cúbico. Então, só para observar, aqui está maior que 1, aqui está menor que 1. Conclusão, o gelo vai afundar e o PET vai permanecer, desculpa, o gelo vai flutuar, né? E o PET vai afundar. Então, é isso que nós vamos ter que dizer aqui. O cubo que vai afundar é o cubo de plástico PET, pois sua densidade é maior do que 1 grama por centímetros cúbicos, tá? Aqui, então, finalizamos a questão número 3. Já podemos, então, ir para a página 138. A página 138 começa com a questão número 4. Foi uma questão do Enem, INEP, que tem uma informação prévia aqui, que a gente tem que ler para poder ver a história e concluir o problema. Então, no Monte de Serro,
Amazonas, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre. O telescópio europeu, extremamente grande, é ELT. O ELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Agora, continua. Ao ler esse texto, em uma sala de aula, uma professora fez a suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetro. Aí vem a pergunta: qual é a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Então, aqui, na verdade, ele está querendo fazer tipo uma comparação do diâmetro do olho do ser humano, né? Do olho humano, com o diâmetro da lente do espelho primário aqui do telescópio, certo? Agora, a gente tem que lembrar aqui o que, que é diâmetro. Eu vou mostrar para você o que, que é o diâmetro. Então, diâmetro, tentando fazer aqui um círculo. Aqui é o centro do círculo, tá? O diâmetro é é uma reta em que corta a circunferência, saindo desse espaço, indo até esse daqui, certo? Fazendo dois raios, certo? Dois raios. Então, tem que passar pelo centro. Se não passar pelo centro, não vai ser diâmetro. Então, o diâmetro é igual a raio mais raio, certo? Ou 2R, 2 raio, ok? Certo? Então, só para a gente entender, a gente vai calcular o diâmetro do olho e comparar o diâmetro do olho com o diâmetro do telescópio. Vamos lá. Então, olha bem. Aqui, nós percebemos que todas as opções, porque é para marcar a resposta correta, a parte de cima da razão é sempre 1. Agora, quando eu monto a razão e ele fala que é do olho para a lente, né? A suposição é do olho, ó, diâmetro do olho aproximadamente. Então, entre a razão do diâmetro aproximado do olho para o diâmetro do espelho. Então, a gente vai escrever a razão, lembrando primeiro que o diâmetro está em metro do telescópio e do olho está em centímetro, então a gente vai colocar tudo na mesma medida. Então, 42 metros correspondem a 4.200 centímetros, né? A gente tem que multiplicar por 100, não é isso? Então, montando a razão, o diâmetro do olho está para o diâmetro do telescópio. E a gente percebe, então, que tudo aqui é 1, então a gente entende que aqui vai ser dividido por 2,1 para isso aqui virar 1. Se eu dividir aqui por 2,1, eu também tenho que dividir aqui por 2,1. Ou seja, eu vou simplificar isso daqui. Então, eu vou fazer esse cálculo lá no nosso quadro. Limpando aqui. Eu tenho, então, 2,1 e 4.200. Então, 2,1 dividido por 2,1, dividindo aqui por 2,1 e também aqui por 2,1, nós vamos ter a parte de cima dá 1, porque todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, vamos dividir agora aqui 4.200 por 2,1.
Primeira coisa, quando envolve cálculo com número decimal, nós vamos igualar o número de casas após a vírgula. Então, igualado o número de casas após a vírgula, a gente vai cancelar a vírgula. Então, ficou 42.000 dividido por 21. Continuando o nosso cálculo, 42 dividido por 21 vai dar 2. 2 vezes 21 dá 42. Zero aqui. E esses 3 zerinhos aqui podem vir direto para o quociente. Então, quer dizer que 4.200 dividido por 2,1 dá 2.000. Então, aqui está a razão que nós encontramos, que também pode ser escrita dessa forma, né? Que é como está lá na opção para marcar a resposta correta, tá? Então, vamos lá. A resposta certa, então, né, é a letra E. Então, chegamos à conclusão que a resposta certa é a letra E, ok? A questão número 4, finalizada, nós vamos para a questão número 5, então, para finalizar, então, a nossa aula. Então, vamos lá. Questão número 5. Faça uma estimativa e determine a densidade demográfica de cada município, relacionando-a com os itens. Para isso, escreva a letra no item correspondente. Então, aqui nós temos 5 cidades, cada uma em uma região do Brasil, né? As cidades de Pimenta Bueno, de Figueirão, de Itabaiana, São João de Meriti e São José. Ele quer saber a densidade demográfica. Então, para calcular, pode-se utilizar como auxílio uma calculadora, mas temos que montar a razão, né? E como é a razão que vai ser montada? Vai ser a quantidade de habitantes pela área de onde esses habitantes estão. Então, aqui estão as opções que nós vamos ter que relacionar, tá? E nós vamos iniciar, então, montando as razões. A população para a área. Então, população para a área. Dividindo o de cima pelo de baixo, a gente encontra aproximadamente 5,4. Então, você vai armar isso daqui e aí utilizar o auxílio da calculadora. Você vai digitar e vai encontrar. Ok, é a letra A, 5,4. Aqui é o lugar para se colocar, relacionar o A. Vamos na letra B. A população da cidade que representa o ponto B aqui, que é Figueirão, a gente coloca a população está para a área. Então, a população para a área. Vamos pegar o de cima, dividir pelo de baixo, e aí o que a gente observa? A gente vai encontrar menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, quer dizer, é uma cidade onde tem uma área grande em relação à quantidade de pessoas. A quantidade de habitantes são poucas, né? Aqui é mais de 5 um pouquinho por quilômetro quadrado. Mesmo assim, ainda são poucas pessoas. Então, aqui a letra B. Relacionado, então, 0,6 habitantes por quilômetro quadrado. O ponto C, Itabaiana, colocamos, então, habitantes aqui e área embaixo. Montou a razão, então, vamos dividir. O de cima pelo de baixo, encontramos aproximadamente 258,3 habitantes por quilômetro quadrado. Olha o tanto que aumentou, né? Quer dizer que essa cidade aqui, ela é bem populosa, né? Tem bastante pessoas, certo? São 258 pessoas por quilômetro quadrado.
aproximadamente. Aí, então, para relacionar, aqui no meio, a letra C. Próximo, o ponto D, São João de Meriti, a população, que é bastante, mais ainda do que da letra C, e a região, olha a área, bem pequenininha. Então, você vai pegar de cima, dividir pelo de baixo, um número bem grande, dividir por um número menor, você vai encontrar 13.030 pessoas aproximadamente por quilômetro quadrado, ou seja, bastante pessoas, a população, a cidade é lotada. Então, você percebe essas alterações aqui, né? E aí percebe que a cidade é movimentada, não é isso? Então, D, 13.030 aproximadamente. E, claro, sobrou a letra E aqui, mas a gente vai montar a razão. A razão da letra E aqui, ó, é a população, né? Os habitantes pela área. Habitante pela área. Então, 209.804 dividido por 151,1. Deu aproximadamente 1.388 pessoas por, por quilômetro quadrado. Então, aqui nessa posição, 1.388, temos então a letra E. Então, neste momento, a gente finaliza a nossa aula, né? Espero que tenham entendido e se teve alguma dúvida, nos pergunte na nossa aula online, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.